Muito boa noite, meus caros alunos. Hoje, então, nós vamos fazer a correção de algumas atividades que estão lá na apostila do PET. Nós vimos sobre as unidades do SI, certo? Do Sistema Internacional para Distância, Tempo e Velocidade, né? Vimos também que a velocidade ela é a variação da posição que está medindo a rapidez de um movimento, certo? A rapidez com que você muda a sua posição ao longo do tempo. E nós vimos vários exemplos na última aula sobre como calcular a velocidade. Vimos o movimento retilíneo uniforme, que é aquele que se mantém com uma velocidade inalterada, constante e sempre em linha reta. E também vimos como calcular as distâncias quando o movimento ele é retilíneo e uniforme. Muito bem, então vamos ver alguns exercícios da nossa apostila que vocês já fizeram. Escreva algumas unidades, pelo menos 3, de distância. Ora, existem muitas unidades de distância. Como exemplo, podemos citar, por exemplo, o centímetro, o metro, que é o padrão do sistema internacional, o quilômetro e várias outras unidades de medida. Por exemplo, a distância que separa a Terra e o Sol, ela é chamada de unidade astronômica. E aí você consegue medir distâncias com essa sua régua super grande. E a sua régua ela vai marcar essa distância entre a Terra e o Sol. Por exemplo, 3 unidades astronômicas equivalem a 3 vezes a distância entre a Terra e o Sol, né? Tem, por exemplo, essa unidade unidade astronômica como unidade de distância. Temos também, por exemplo, o ano-luz, que parece ser uma unidade de tempo, mas na verdade é de distância. É a distância que a luz percorre em um ano. E assim vai. Nós temos vários exemplos de unidades para distância. E a do sistema internacional é o padrão SI, que é o metro. Para o tempo, nós temos também várias outras unidades para tempo, que são muito comuns para nós no dia a dia. Nós podemos começar pelo segundo, por exemplo, que é o padrão do sistema internacional. Horas, dias, anos, meses, também todas essas são unidades para se medir o tempo. No terceiro exercício, está dizendo assim: se um corpo percorre 100 metros em 50 segundos, qual a sua velocidade em metros por segundo? Bom, nós sabemos que a velocidade é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. E foi-nos dado que a distância percorrida foi de 100 metros. E o tempo gasto para se percorrer essa distância de 100 metros foi de 50 segundos. Então nós substituímos aqui, no lugar da distância 100, no lugar do tempo 50, aqui em metros, aqui em segundos. 100 dividido por 50, temos 2. Portanto, a velocidade nesse objeto, considerando-a como constante, é uma velocidade de 2 metros por segundo. Lembrando que metros por segundo é a unidade padrão no sistema internacional para a velocidade. Muito bem. No quarto exercício, qual a velocidade que um caminhão percorre se ele está percorrendo uma pista de 1.500 metros em 300 segundos? Qual a velocidade desse caminhão? Novamente, nós vamos utilizar o conceito de distância, aqui representado nessa equação, onde, repito, a velocidade é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Ora, no lugar da distância, nós sabemos que colocaremos 1.500, porque são 1.500 metros percorridos. E o tempo gasto para percorrer essa distância de 300 segundos. Aqui eu posso simplificar esses dois zeros de cima e de baixo, tornando essa razão de 15 terços. E 15 dividido para 3, 5. Por que eu tirei esses dois zeros aqui? Eu estou simplificando para tornar as coisas mais fáceis para a gente fazer essa conta.
muito mais fácil eu fazer 15 dividido por 3 do que 1500 por 300. É uma coisa muito mais simples, apenas 15 dividido por 3. Por isso que a gente fez essa simplificação. E quando fizemos essa divisão, obtemos 5. Portanto, a velocidade é de 5 metros por segundo. No quinto exercício, nós está dizendo assim: um corredor dá 2 voltas em uma pista de 40 metros em 10 segundos. Então ele deu 2 voltas em uma pista que tinha 40 metros e ele demorou apenas 10 segundos para fazer tudo isso. Qual a sua velocidade em metros por segundo? Ora, vamos pensar. A pista ela tem 40 metros. Se ele deu 2 voltas, ele andou no total 80 metros, porque ele deu 2 voltas. Então ele andou no total 80 metros. Isso tudo ele fez em 10 segundos. Então vamos fazer as contas. Logo a distância será de 80 metros e também o tempo foi dado de 10 segundos. A velocidade é a razão entre a distância e o tempo necessário para percorrer essa distância. Portanto, no lugar da distância de D, eu coloco 80, pois são 80 metros. E no lugar do tempo, eu coloco 10, porque são 10 segundos. Fazendo essa conta, 80 dividido por 10 dá 8. Portanto, a velocidade vai ser igual a 8 metros por segundo. Os últimos exercícios. O exercício 6 e 7. Escreva o significado de velocidade. Ora, que coisa significa um carro ter velocidade de 70 metros por segundo? Vamos para a primeira parte. Escreva o significado da velocidade. A velocidade, ela mede o quão rápido acontece aquele movimento. O módulo da velocidade vai medir o quão rápido acontece a variação da posição em um determinado período de tempo. Então, a velocidade tem esse significado físico. É a rapidez daquele movimento. Certo? Pode ser muito rápido, pode ser devagar, mas o que mede isso, essa variação da posição ao longo do tempo, vai ser a velocidade. E que coisa significa um carro ter velocidade de 70 metros por segundo? Ora, significa que a cada segundo ele percorre 70 metros. Certo? Então, se a velocidade é de 70 metros por segundo, ele anda 70 metros em 1 segundo. Ou então, a cada segundo, ele percorre uma distância de 70 metros. É isso que significa. O que significa dizer, número 7, que a velocidade de um caminhão é 90 km por hora. Bom, tem exatamente o mesmo significado do caso anterior, porém as unidades são diferentes. Olha só, as unidades de medida de tempo e distância não estão no sistema internacional, pois no sistema internacional é metros e segundo. Aqui nós temos quilômetros e hora. Mesmo assim, é uma razão de distância por tempo. Portanto, isso aqui também é uma velocidade, só não está no sistema internacional. 90 km por hora significa que em 1 hora o caminhão percorreu 90 km. Ou então, que ele demora, para percorrer 90 km, ele demora 1 hora para fazer isso. Ou então que ele percorre 90 km em 1 hora. Só para fixarmos, significa 90 km por hora significa que em 1 hora você percorre 90 km. É isso que quer dizer 90 km por hora. Esse é o significado físico da velocidade. O 9º exercício. Olhando para uma pista de corrida, podemos afirmar que o movimento a ser realizado pelo carro de corrida será retilíneo e uniforme. Não pode ser uniforme, mas é retilíneo. Não pode ser retilíneo, uniforme e nenhuma das anteriores. Esse é o caminho que o carro vai percorrer. Então, o carro de corrida ele vai sair aqui bem reto, ele faz essa curva, mais um pouco reto, mais uma
uma distância aqui que ele vai percorrer retilíneo, uma trajetória retilínea. Depois ele faz mais uma curva aqui para baixo e termina de novo em uma pista reta. Ora, vamos lembrar das características do movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme ele possui duas características básicas. Primeiro, ele é retilíneo, ele não faz curvas. Então a trajetória do corpo que se move, ele é em linha reta. Ele é uniforme porque a sua velocidade não muda. E como que nós podemos mudar a velocidade? Ou aumentando ela, indo mais rápido do que estava antes, ou diminuindo a velocidade, andando mais devagar do que estava antes, ou então fazendo curvas. Portanto, se você aumenta a velocidade, ou diminui a sua velocidade, ou faz curvas, você não está mais em um movimento retilíneo uniforme. Simplesmente assim. Então, movimento retilíneo uniforme, você tem que andar em linha reta, por isso que é retilíneo, e uniforme é que a velocidade não muda nunca, é sempre a mesma. Lembrando que a única coisa o único fenômeno que nós observamos que possui esse movimento retilíneo uniforme em dadas circunstâncias, mais assim, nítido na natureza, vai ser o caso da luz. A luz sempre vai viajar em linha reta e sempre vai viajar com uma velocidade constante. A não ser que ela esteja muito próxima de objetos de uma massa muito, muito grande. E aí então ela vai sofrer ela vai ser um pouquinho desviada. Mas se ela estiver sozinha por aí no espaço, ela vai sempre andar em linha reta e sem fazer curvas. Portanto, o movimento retilíneo uniforme. Existem também outros fenômenos que nós podemos aproximar para o movimento retilíneo uniforme. Por exemplo, uma gota que cai uma partícula que cai no meio viscoso, por exemplo, vai chegar uma hora que ela vai atingir uma velocidade terminal. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, as gotas de chuva que caem, elas caem ganhando velocidade sempre. Então o movimento dela não é uniforme, porque ela sempre ganha velocidade. Mas vai chegar uma hora que, por causa do ar que existe na atmosfera, ela vai acabar terminando em uma velocidade fixa. Ou seja, em vez dela continuar aumentando a sua velocidade, ela vai ficar numa velocidade constante. E se não tiver vento nem nada, vamos supor que é uma trajetória em linha reta. Aí sim é um movimento retilíneo uniforme. Mas de maneira geral, não é. Ok? Então vamos lá. Se o caminhão está fazendo curva, então o movimento não pode ser retilíneo uniforme. Por quê? Está fazendo curvas, certo? Então dizer que esse movimento será retilíneo uniforme, isso está errado. Não vai ser retilíneo uniforme. Ele não vai ser retilíneo, ele vai fazer curvas, ok? Então a resposta correta é não pode ser retilíneo uniforme. Vai ser algum outro movimento que vai ter que mudar a velocidade, vai ter que fazer ele virar. E isso não é um movimento retilíneo uniforme. Por isso a alternativa correta é essa. Não pode ser retilíneo uniforme. Ok? Então é isso. Essa é a nossa correção, a correção dos nossos exercícios, da nossa apostila. Vocês vejam que vocês acertaram e corrijam aquilo que vocês erraram, entendam o porquê vocês acabaram marcando a alternativa que não era correta. Estou disponível para atender as dúvidas de vocês e tenham então todos bons estudos de física.